Olá, estamos aqui diretamente da Expo Prague 2022 para mais um Conecta Prague. Hoje a gente trouxe aqui as ideias de uns meninos novíssimos na área mais fera em comunicação. Já batemos um papo aqui antes e o João e o Léo vai trazer para a gente informações sobre pesquisas que eles fizeram no setor. E eu queria ver, meninos, com vocês, qual que é a formação? Qual que é a sua formação, João? Qual que é a sua formação, Léo? E como que surgiu essa ideia de pesquisa para controle de pragas? Perfeito. Então, antes de me apresentando, sou o João Pedro, estou concluindo a faculdade de administração na Universidade do Estado de Santa Catarina, então lá em Florianópolis, junto com o Léo. Isso mesmo. Então, como já foi apresentado aqui, eu sou o Léo Vec Teixeira. Também estou fazendo administração empresarial na UDESC ESAG, lá de Santa Catarina, Florianópolis. E a gente trabalha na ESAG Júnior, que é uma empresa de consultoria, presta consultoria. E a gente busca trazer dados para as empresas e pautar a tomada de decisão delas. E justamente foi a necessidade que foi trazida para a gente pelo Sindipraz. Então, o Sindipraz veio até a gente por meio de anúncios e afins, e a gente foi buscar conversar um pouquinho melhor. E veio uma necessidade muito grande por não ter dados do setor. Ou até se tinham dados, mas eram muitas suposições. Se falava que o dado de São Paulo, da cidade de São Paulo, era diferente das outras cidades, que era diferente dos outros estados. E a gente botou, então, algumas pesquisas para que a gente pudesse compreender do consumidor final, de fato, o que acontece, o que não acontece. E aí a gente vai destrinchando um pouco melhor sobre cada um desses públicos. Então, eu vou querer saber qual o resultado. Assim, nós vivemos num país hoje que desacredita de pesquisa, né? Infelizmente, pesquisa não é uma das nossas prioridades. E isso acaba passando culturalmente para as pessoas e possivelmente adotado pelo nosso mercado. E eu fico feliz, porque eu sou da área de comunicação também. E uma das grandes dificuldades é não ter dados. O que eu vou falar para o meu consumidor? O que eu falo para ele entender? Uma empresa de controle de pragas fala o que para o consumidor entender que ele precisa? É uma necessidade básica dele? Então, fala para mim os principais 3 itens da sua pesquisa. Dá um spoiler aqui para mim. O que você classifica como os 3 mais? Assim, acho que os 3 mais são os motivos da tomada de decisão, os motivos da não tomada de decisão, da escolha de uma empresa ou outra. E acho que terceiro... Acho que a gente pode colocar um pouquinho sobre como o mercado se porta e algumas oportunidades no marketing das empresas que elas podem estar estudando ali para conseguir gerar um CAC menor, estruturar melhor o ICP delas, né? Uau, vem dica então! Vem bastante coisa. Quando a gente fala do motivo da tomada de decisão por empresas do controle de pragas, se altera muito do público residencial e comercial. Mas onde a gente mais aprofundou, afins, foi no público comercial, que é onde tem o maior volume de compras e vendas mesmo. Então, quando a gente fala do público, o motivo da tomada de decisão, o motivo de que o pessoal compra o serviço, principalmente higiene. E aí a gente permitiu que o pessoal respondesse mais de uma alternativa. Para quê? Para que a gente pudesse ter uma escala daquilo que o pessoal compreende como o mais chamativo, mas as outras motivações que levam como secundárias, terciárias até, mas que impulsionam a tomar a decisão de fato e que os empreendedores podem trazer para a sua propaganda, podem trazer para a sua linguagem e assim adaptá-las. Então, primeiro foi a parte de higiene, depois legislação e segurança. Então, são as 3 frentes que hoje mais impulsionam as pessoas a comprar. Como higiene, legislação e segurança, que é obrigatório, exatamente, por ser obrigatório em alguns negócios, e segurança. Exatamente. E a gente pode observar até o higiene em primeiro lugar, a legislação, se eu não me engano, foi mencionado por 32% das empresas. E a gente está trabalhando com 2 parâmetros que, né, a legislação ela está ali para que traga mais higiene, tanto para o consumidor, etc. Então a gente consegue trazer várias informações relacionadas a como as empresas estão vendo o setor de controle de pragas, como elas estão vendo, né, se elas têm informação, se elas não têm, o que tem de carência hoje, a confecção, até se elas estão fazendo conforme a legislação também. Então a gente trabalha principalmente nesses pontos.
E aí, Interessante. e casa com um dado até que... Por que o pessoal não contrata? Porque a gente falou agora de higiene e o pessoal, então, compreende que se não tem praga, tem higiene. Na teoria Sim. faz sentido, faz bastante sentido. E o motivo da não contratação é principalmente por poucas pragas recebidas. Então, as empresas percebem poucas pragas, não compreende o volume de pragas, até quais pragas, né? Porque como a gente até esteve abordando anteriormente, formigas é um tipo de praga a qual o pessoal não se atenta, ou se tem, tudo bem, passa um produto, bota de canto, tira o açúcar da mesa, e aí tá tudo bem, fechou. Então, Minha avó colocava dentro do vaso de água, para não vir a formiga. e justamente tem até quem diga que formiga é bom pra vista, é bom, e aí vai, né? Mas essas motivações de não compra, caso justamente quase de compra, quando o pessoal não vê, quando o pessoal não compreende sobre a legislação e justamente faz com que tenham setores como bares e restaurantes que trouxeram que 20%, cerca de 20%, não fazem da forma correta, e não é nem não fazem da forma correta. Eles não fazem o controle de pragas, ou fazem apenas por conta própria. Então, é uma grande deficiência que o setor de, por exemplo, bares e restaurantes ainda possui. João, o que você está falando aqui é de extrema importância, Léo. São assuntos aqui, vocês falaram, a gente falou em 3 tópicos, e são 3 tópicos que eu falo que dá para a gente conversar a tarde inteira. Sim. Vai ter que ter paciência aí, os meninos da técnica, porque isso dá pano para manga para conversa. Porque eu falo para vocês o seguinte, eu sou da área de comunicação, sou diretora de marketing da Prag. Hoje eu faço pós-graduação em marketing na USP, e uma das maiores dificuldades para mim como dona de empresa de controle de pragas como engajar um público com o assunto de controle de pragas. Não consegui a receita mágica para falar é isso aqui que engaja. E aí a gente vem em um monte de teorias, né? Vamos falar de legislação? Vamos falar de saúde? Será que eu mostro a foto da barata? Será que eu mostro o ícone da barata? Eu mostro a dor real? Ou isso causaria um impacto que daria uma repulsa e eu não traria o público para engajar? E aí eu queria que vocês esmiuçassem um pouquinho mais sobre ideias de como a gente comunica para cada público, de legislação, de saúde, que é uma necessidade que você fala quando eles veem o inseto e aquilo realmente causa uma compreensão de que é um problema, porque há insetos, como você me falou, que a formiga, em algumas culturas, algumas pessoas olham e falam, isso não é um problema para mim. Inclusive a barata, para algumas culturas, também não é um problema. Aquela baratinha pequena, isso não é um problema. O brasileiro também é um pouco acostumado com se mandarem, se for regra, se eu for punido por aquilo, eu tenho que fazer por obrigação, é como usar o cinto de segurança. Então fala para mim um pouquinho de cada visão, vamos um de cada aqui. Legislação, João. Legislação. Assim, quando tem setores, a gente esteve conversando com 7 setores, né? Mas aqueles que a gente compreende que, por ser essa legislação um pouco mais voraz, como hospitais, como bares e restaurantes como um todo, a gente compreende que a comunicação ela deve ser assim, sobre a necessidade que talvez não você tenha, não você gestor da empresa tenha. Porque você como gestor pode sofrer uma multa. E assim, a empresa por si só, sofrer uma multa, estar na mídia por ter talvez um rato, coisa, é muito ruim, é muito prejudicial para o faturamento, para a autoridade da empresa. Isso é muito, muito ruim de fato. Talvez trazer sobre essas consequências é muito bom. Agora, sobre as consequências para o seu público. O seu público de vários restaurantes, a hora que a gente pode trazer um exemplo muito bom. Tu tem um exemplo da cerveja, eu esqueci o nome agora, foi um caso que aconteceu em Minas Gerais, onde não ocorreu o controle de pragas e acabou acontecendo com a pelagem de rato no silo, no grande galpão da cerveja. E aí tu teve consumidores da cerveja falecendo.
tanto por enfermidades próprias ou a partir daquela conveniência. E a empresa, em um ano, não só pelos processos, mas pela perca de autoridade, faliu. O empresário hoje tem suas dívidas ainda provenientes desse acontecimento, mas o ponto que vale para o teu público, quando a gente fala de bares e restaurantes, quando a gente fala de hospitais, é o como agrega para o teu cliente. O como agrega para ti, é claro, a gente pode te dar conteúdo, a gente pode jogar marketing de conteúdo em cima disso, a gente pode te dar sobre legislação, sobre benefícios, e o gestor vai ver. O gestor ele pode ver, o gestor ele deve ver sobre. É imprescindível porque está sempre se atualizando. Mas o conhecimento, esmiuçar isso para o bem-estar do seu consumidor final, acho que é a palavra-chave. Entra como termo-chave nessa discussão do público residencial e do público corporativo. O intermediário, que é o restaurante, que é o bar, que é o hospital, ele tem a devida importância porque senão a empresa falha. E aí a gente não tem o serviço que é tão esperado. Agora, quem consome, o consumidor final mesmo, é para quem tem que chegar essa mensagem da necessidade de por que aquilo existe de fato. E acho que isso vai bem com o que a gente estava comentando lá, sobre as empresas estarem buscando principalmente a higiene. Então, é muito voltado a trazer higiene para o seu consumidor, para o seu cliente. Eu acho que todas as empresas são pautadas nisso, em trazer a melhor experiência para o seu cliente, os cuidados com o seu cliente. Só que a gente ainda observa, principalmente nessa parte do marketing, a falta de conhecimento na legislação, a falta de conhecimento sobre os perigos. Às vezes, como a gente pode observar, as pessoas muito preocupadas quando aparecem baratas e ratos nos seus galpões, silos, nos seus ambientes corporativos, mas a gente às vezes não vê essas pessoas preocupadas quando aparecem formigas, e a gente está falando de setores que são muito importantes como hospitais, bares e restaurantes, indústrias alimentícias, que trabalham, esses setores principalmente que trabalham de frente para a parte alimentícia, com manipulação de alimentos, e que às vezes desconhecem que a formiga, que pequenininha, que está andando lá nos corredores, que ele vê de vez em quando na parte tem tanta de capacidade produção. de contaminação. Exatamente, a formiga tem quase a mesma capacidade de contaminação que a própria barata ou até um rato. E as pessoas não observam isso, eles às vezes não têm conhecimento sobre isso. Então essa parte... Ou até que um leva o outro, né? Que a barata, tem um conglomerado de barata, tem um conglomerado de formigas, vai gerar que esteja uma barata, depois tem um rato, e aí é uma bola de neve que vai vir de pragas. Sim, até se... Todo mundo já deve ter visto em casa um animal morto, como uma barata, um rato e um monte de formiga em cima. Quem tá lá é a formiga. Exatamente. Quem tá fazendo serviço sujo, no caso. É o urubu pequenininho, a formiga. Não tinha ouvido essa ainda, Então, assim, da visão de pesquisadores de marketing e comunicação, então uma oportunidade que eu poderia dizer aqui o que vocês falaram, comunicar ao público, informar o público, sim, você precisa, porque é a legislação, e qual que é a sua legislação, então muitos não conhecem nem a própria legislação, essa é um dos dados que a pesquisa levantou, que até vamos dizer, o próprio dono do restaurante não sabe da obrigatoriedade de fazer o controle de pragas. E como fazer esse controle de pragas, é isso? Isso mesmo. E até na pesquisa a gente traz, não só destrinchado por setor, quais pragas encontram e etc., qual a frequência de realização, como a gente também traz assim, um pedacinho do ICP. Então a gente traz um pouquinho de quem são os tomadores de decisão dentro das empresas e dentro de cada setor, para que eles possam estar, às vezes, segmentando. Por exemplo, hoje a gente tem ferramentas como o bot do LinkedIn, que é um robô que automatiza mensagens. Então você pode estar direcionando o teu conteúdo para uma pessoa muito mais específica, que é realmente quem está à frente da tomada de decisão, da contratação. E assim, até adiantando, hoje quem tá tomando essa decisão está no administrativo. Às vezes não é nem o gestor lá, o CEO, o diretor da empresa, mas o administrativo financeiro. E aí eu digo cerca de 70%, que é o que a gente tinha visto anteriormente. Muito bom. Não tinha pensado nisso, gente. Exatamente. Prestem atenção, dica de ouro aqui dos Exatamente. meninos. E aí tu tem o negócio, o teu marketing, tu tá direcionando para todo mundo das suas empresas, tu tá direcionando para a secretária, tu tá direcionando para quem tá fazendo a aplicação. Assim, essas pessoas
Gerar conhecimento delas é bom, não deixa de ser bom, Sim. mas não são tomadores de decisão. Tu tá jogando dinheiro que não vai retornar, não vira um ROI. Esse custo de aquisição do cliente ele só vai aumentar porque tu não tá na pessoa certa. E aí tu tem ferramentas, como o Léo trouxe, que podem adiantar muito o processo. E aí um segundo ponto que o João trouxe aqui, além da legislação, é mostrar os benefícios pro cliente do seu cliente. Exato. Por exemplo, o que você vai ganhar com o benefício de fazer o controle de pragas, ou o que pode ser mais interessante aqui que eu pensei agora, o que você minimiza de risco. Sim, Exatamente. sim. Porque gestão de risco é tão importante quanto a gestão do lucro. A gestão do risco de você colocar a sua marca, perder, como você citou aí esse exemplo de uma cervejaria, quanto custa uma marca, quanto vale a sua marca para você colocar ela em risco por causa de um controle de pragas? Então, às vezes, a gente economiza, pensa que está economizando e investe muito na marca, quando, na verdade, você pode estar correndo um risco por não fazer uma coisa tão simples e que deveria estar sendo feito. Então, assim, 2 insights super bacanas. Sim. Assim, são insights que estamos ainda na faculdade, a gente veio da sala de aula ontem mesmo, e assim, foi um assunto comentado ontem com um professor de gestão de empresas, que para criar autoridade na empresa, tu vai levar 10, 15, 30, 50 anos para tu gerar uma idoneidade, para tu gerar uma autoridade que a tua empresa tenha frente ao setor. E para tu perdê-la, assim, é um toque. É um rato. É uma barata. É uma formiga. Justamente. É uma formiga que contamina a sua... Que tu acha que não é nada. Que contamina o seu buffet e que, de repente, causa uma infecção generalizada ali nos clientes, quantidade de clientes considerável. E aí, a mesma forma que a gente quer usar o marketing de indicação de forma positiva, fiquei doente depois de comer lá pela primeira vez, não volto e não indico para os outros. Agora era isso que eu ia falar. Dá outra dica de ouro. Vamos lá. Como comunicação ainda, falando aqui das minhas dores, vão anotando, porque são dores de uma controladora de pragas. Opa, vamos. Como alguns clientes, eles não veem a contratação de um controle de pragas como uma coisa boa. Eu tenho situações de clientes que já chegaram a me pedir para não ir com o carro adesivado, por exemplo, para fazer a visita mensal. O cliente contrata o serviço, paga mensalmente pelo contrato, pelo monitoramento, então não é um cliente que tenha, vamos dizer assim, um problema específico. Muito pelo contrário, trabalha com a prevenção, mas frequentemente, uma vez por mês, a minha empresa vai lá para fazer ou monitoramento ou alguma ação corretiva, alguma coisa assim. E aí o cliente me pede, já não foi nenhuma nem 2 vezes, para não ir com o carro adesivado ou que não fosse com o carro que chamasse atenção, porque ele não quer que os clientes dele percebam que ele está fazendo controle de pragas. Eles não querem que o cliente deles associem o fato deles estarem recebendo uma controladora de pragas com uma infestação, por exemplo. Se o meu cliente vê vocês aqui, ou então até horários, tá? Eu só recebo depois do expediente. Não, mas é só monitoramento. Não, mas se o meu cliente vê a empresa entrando aqui, vai achar que estou com problema de rato, de barata. Então, a comunicação ela fica mais estreita. E aí, fala para mim. Quando vocês falam desse environmental marketing, como que é? Referral marketing. Referral marketing. É um marketing de indicação. Marketing de indicação. E aí eu penso, meu cliente ele vai falar para os clientes dele, olha, contratei a empresa da Carla e ela resolveu o meu problema com baratas. Ele vai ficar com vergonha de falar isso. Justamente. Fala para mim, gente. Me dá aí, toma o problema, ajuda aí, ajuda, mamãe. Perfeito. Eu vou desenvolver um pouquinho então, porque assim, o referral marketing, o marketing de indicação, ele é muito interessante, porque ele aborda alguns pontos que, esses pontos foram abordados aqui, foram colocados, são bem interessantes.
realmente existem consumidores do serviço de controle de pragas que não quer demonstrar que tem esse problema, e normalmente esses consumidores são os que realmente mais trabalham com a prevenção do que com a confecção quando existe um problema, quando aparece um problema. E eu acho que é muito interessante, mesmo sendo um marketing de indicação, ele traz, a gente pôde observar dentro da pesquisa que muitas pessoas não fazem esse tipo de contratação e estão passando às vezes por problemas legais, com falta de legislação, né, a parte dos avals, né, para poder continuar, os alvarás, para poder continuar em funcionamento. E quando essa pessoa tem um problema, aí entra o referral marketing. Porque atualmente, né, por pesquisas exteriores de grandes empresas do mercado, a gente sabe que 89% dos consumidores, isso para objetos e serviços em geral, né, produtos e serviços em geral, 89%, quando satisfeitos com o serviço, indicariam o serviço, mas só 29% realmente indica. Então, é um dado bem alarmante. E o referral marketing ele vem basicamente para trazer esse 89% para a realidade. Então, você trabalha com formas de incentivar que o seu cliente te indique, e principalmente uma boa estratégia desse tipo de marketing é que ele traz pessoas já com mais confiança, que é o que as empresas estão buscando no setor. Ele traz essas pessoas, como já vem com mais confiança, eles acabam já passando pelo funil de vendas muito mais rápido, chegando mais no fundo de funil, que é onde as empresas querem levar seus clientes, né? E também o custo de aquisição normalmente é menor, porque no marketing de indicação, aqui eu gostaria de trazer um exemplo, você não indica uma fralda para quem não tem criança, para quem não tem bebês, para quem não tem essa necessidade. E o marketing de indicação ele vem muito nisso. Para quem que você vai indicar a sua empresa? Para quem essa pessoa vai indicar a sua empresa? Justamente aí também tá o problema, porque eu não vou comunicar que eu tenho problema de barata para ti ou para qualquer pessoa no evento. Então, como é que eu sei que tu não é uma criança? Como é que eu sei que tu não tem uma criança ou uma pessoa no lar? E aí, sabendo sobre indicações e afins, talvez tu deixe isso quieto. Mas quando alguém comentar assim, cara, não sei onde é que eu procuro, não sei como eu faço para procurar. Amigo, a gente falou que para gerar autoridade, uma empresa tem que ficar 30, 15, 20 anos no mercado. Eu acredito que todo mundo que esteja escutando vai querer ficar os seus 15, 20 anos no mercado. Ninguém vai querer falir no próximo ano ou afins. O que acontece? Em 15, 20 anos, todo mundo vai ter que fazer esse controle. Todo mundo, eventualmente, vai ter esse problema. Então, tu sabe que ao momento que tu pensa dessa forma, tu entende que tu vai ter um contato, a pessoa talvez passou por isso, e tu sabe. Se tu, enquanto empreendedor do setor, sabe que todo mundo vai ter esse problema em algum momento, tu sabe então que tu pode gerar uma boa experiência para essa pessoa. E aí eu pego um dado atrás até do que o Léo trouxe, 89% das pessoas que estão satisfeitas e falaram que indicariam, só 29% indicaria. Tá, tu sabe quantas pessoas do teu negócio estão satisfeitas? Tu tem algum indicador voltado a essa experiência do cliente? A gente tem vários indicadores no CSAT, o NPS, vários indicadores que medem isso, e assim, se tu souber quanto isso acontece, tu sabe quanto podem te indicar no final. Mesmo que seja o setor mais difícil, assim. A gente tem papo aqui para muitas, muitas horas de conversa, Com gente. certeza. Ainda mais falando com uma especialista em marketing. Não é ainda. Em especialização, então. Em processo de especialização. Isso. Eu vou falar aqui uma outra coisa que às vezes a gente escuta, e eu já cheguei a pensar como analista, vamos dizer assim, do setor de marketing, sobre isso, questões da escolha da ferramenta, né, na hora de comunicar. Vamos lá, o assunto de controle de pragas, como a gente falou no início, não é aquele assunto que as pessoas dão like. Sim. Não é aquele assunto que as pessoas se orgulham de, olha, estou aqui hoje fazendo controle de pragas. Né? Não necessariamente. E aí, qual rede social? LinkedIn.
LinkedIn, com certeza, porque a gente, principalmente quando a gente está trabalhando no setor corporativo, se o seu foco é o setor corporativo, acho que o LinkedIn, e utilizando ferramentas do LinkedIn, como o bot do LinkedIn, você consegue segmentar muito melhor para atingir o teu público-alvo, né, e gastar, ter um custo reduzido do marketing, chegar num... Eu vou sair daqui agora, eu vou fazer minha lição de casa, que eu não fiz, E, gente, dica de ouro, vale super a pena, vale a pena a gente testar, colocar em prática, sim. Eu adorei o papo com vocês. A gente também adorou. Eu acho que o princípio de tudo, sim, é pesquisa. Dados. É pesquisa, são dados. Não tem como a gente chegar em nenhuma informação, em nenhum... Como eu sei o que você precisa? Como eu sei o que você precisa? Como você sabe o que você precisa para mim conseguir comunicar para você. Uhum. Então, a comunicação é uma das, vamos falar assim, necessidades básicas iniciais dos seres humanos, talvez andar, comunicar. Sim. O ser humano é sociável, sim, ele precisa se expressar. Sim. São uma das necessidades primárias do ser humano, mas que a gente trava em algumas situações. Então, pessoas como vocês, fazendo esses estudos, fico feliz com a iniciativa do Sindiprak, da contratação de vocês, da empresa de vocês. Super apoio, me coloco à disposição para horas de bate-papo e trazer aqui para o pessoal. Vocês vão apresentar na feira, é isso? Isso. E depois a gente vai nos pôr à disposição junto com o Sindiprak para outros momentos, para poder explanar melhor sobre o público residencial, sobre o público corporativo. Então, quem tiver interesse também, a gente vai seguir esse trabalho com o Sindiprak para poder... Como a gente está aqui, a gente tem uma frase que a gente ama o que a gente faz, a gente ajuda empreendedores a transformar o Brasil. E só dar o dado é legal. Só que a gente quer ao máximo auxiliar a botar isso em prática. Então, o Sindiprak, a gente vai estar junto com o Sindiprak para auxiliar o setor a pôr essas informações, e chegar nesse cliente e melhorar a satisfação e a saúde desse público, desses bares e restaurantes que não fazem controle, do seu hospital que não faz. Mas aí vai. Ó, e não é papo de marqueteiro, tá, não gente? Isso aqui não é papo de marqueteiro sério, é papo de marqueteiro... Aliás, gente, é papo de marqueteiro sim, é papo de marqueteiro, porque todos nós precisamos entender que fazer o marketing correto, comunicar de maneira correta, você resolve um problema do cliente e de seu, e quem faz, e quem tem a solução a oferecer. Eu fico muito feliz. Hoje, até nesse papo de marketing, hoje é muito importante você saber como comunicar com o seu cliente, porque todas as empresas dependem dos seus clientes, tem que achar eles, tem que buscar eles, tem que trazer eles para o seu serviço. E a gente vê um mercado hoje muito mais competitivo, onde o marketing é um diferencial enorme para qualquer empresa, e a gente busca trazer dados para que você possa pautar a tomada de decisão da tua empresa. E porque eu gosto muito da frase, quem atira às cegas ou demora muito ou não vai acertar o alvo. Então os dados, né, não só os dados, mas os dados, informações e procedimentos para chegar nessas informações, acho que eles são o que pautam a tomada de decisão dentro das empresas. Uau, muito rico o nosso papo, agradeço muito mesmo a disponibilidade de vocês, aqui no nosso evento. Os meninos falaram que vão ficar no evento os 3 dias para conversar com as pessoas, para compreender mais esse universo. Gente, sangue novo aí, ó, pulsante, gente na academia agora, com problemas para resolver, para nos ajudar a resolver. É realmente encantador. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. E vamos conversar, trocar figurinha. Vamos continuar conversando. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado.